Fala pessoal, estamos de volta aqui com a nossa segunda parte de exercícios sobre arranjos simples. E eu trouxe aqui algumas questões para a gente trabalhar. A primeira é, com a palavra vestibular, determine quantos anagramas começam com as letras V, E e S e nesta ordem. No meu caso aqui, observe o seguinte, que a palavra vestibular tem 10 elementos. Mas quando eu for resolver esse tipo de questão, que pede a letra V, E e S nessa ordem e que seja no começo, o que é que vai acontecer? Eu vou imaginar a letra V, E e S como sendo um único elemento, tá bom? E como ele tem que estar no começo do anagrama, vai existir apenas uma possibilidade. Logo, irão sobrar 8 letras para me permutar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perdão, 7 letras para me permutar. Então o que é que vai acontecer? Como eu estou usando as letras V, E e S no começo, irá sobrar essas daqui para me permutar. Como não tem letras repetidas, então vai acontecer o seguinte, que para cá eu vou ter 7 possibilidades, né? Para cá eu vou ter 6, para cá eu vou ter 5, aqui eu vou ter 4, aqui 3, aqui 2 e faltou uma aqui, tá bom? Isso aqui é igual a 7 fatorial, que a gente sabe que é 5.040 anagramas, fazendo a multiplicação. Então a solução da letra A que começa com as letras V, E e S nessa ordem, é 1 vezes o fatorial de 7, que é 5.040 anagramas. A letra B diz o seguinte, com as letras V, E e S nessa ordem qualquer. Olha só, eu coloquei N igual a 10 aqui porque a gente ia precisar nessa segunda alternativa. O raciocínio é o seguinte, você tem 10 letras, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, para usar aqui. Agora é o seguinte, ele quer que comece com as letras V, E e S, mas em uma ordem qualquer, tá? Essas 3 letras elas têm que estar aqui ocupando essas 3 posições, mas elas podem permutar entre si aqui dentro. Então vai acontecer o seguinte, que a quantidade de anagramas que começam com essas 3 letras no começo, sendo que elas podem ocupar uma ordem qualquer, vai ser o seguinte, vai ser 3 fatorial, porque elas podem permutar aqui entre si, tá bom? E agora acontece o seguinte, que você tem que se atentar para mais um detalhe. Elas têm que estar no começo. Logo, irão sobrar 7 letras para me permutar aqui, Então, 7 fatorial. Isso aqui é igual a 6 vezes 7 fatorial, que a gente acabou de calcular. 5.040. Fazendo as continhas, 5.040 vezes 6, você vai ter o seguinte, 6 vezes 0 é 0, vezes 4 é 24, vem 2, aqui dá 0, com 2, 2, e aqui dá 30. Então é o seguinte, com as letras V e S em qualquer V, E e S em qualquer ordem, tá? Mas no começo, tá? Não se esqueça que é no começo. Eu tenho um total de 30.240 anagramas. Agora bora resolver essa outra questão aqui. Diz o seguinte, todos os números formados por todos os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9 foram escritos em ordem crescente, somente permutando-os. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que por exemplo você não pode escrever o número 11.375. Ele não faz parte dessa lista, porque repete o algarismo 1, tá bom? É mais, por exemplo, o número 1, 5,
5, 3, 7 e 9 faz parte dessa lista, porque eu estou usando os 5 algarismos e sem repetir, tá bom? Assim como o número 5.371 não faz parte dessa lista, porque eu estou usando apenas esse. Eu tenho que usar tudo e sem repetição. E a questão é, qual posição fica o número 75.139, sendo que eu escrevi eles em ordem crescente. Aí você raciocina assim: 5 dígitos, ou melhor, 5 algarismos. Significa o seguinte: como você não pode repetir nenhum algarismo e tem que usar todo mundo, você tem um total de uma quantidade de números que você pode construir, vai ser 5 fatorial, né? Deixa eu só organizar aqui direito. Você vai ter um total de 5 fatorial números. Resumindo, você vai ter 120 números formados. Agora raciocina comigo, desses 120, obrigatoriamente vai ter uma certa quantidade que vai começar com o dígito 1, vai ter uma quantidade que vai começar com o dígito 3, uma quantidade que vai começar com 5, outra com 7, outra com 9. Eu digo a vocês que essas quantidades são iguais. Porque, veja bem, se eu usar o 1 no começo, na primeira posição, vai me sobrar 4 posições para me permutar aqui os algarismos restantes, né? Isso aqui vai me dar um total de 24 números. 24 números que começam com o dígito 1. Se eu usar o número 3 no começo, eu vou ter um total de 24 números que começam com o dígito 3. Se eu usar o 3 aqui, eu vou permutar o 1, 5, 7 e o 9 aqui, para me obter os outros 24 números. E se você prestar atenção, se eu pegar 120 e dividir para 5, dá exatamente 24. Significa que com cada dígito desse, vai ter uma quantidade de 24 números com ele no começo. Depois do 3 vem o 5. Eu vou ter o 5 na primeira posição. Só ajeitar aqui. E vou permutar os outros 4. Me dando mais 24 números. Depois do 5 vem o 7. Na primeira posição. E aqui eu permuto os outros 4, me dando mais 24 números. Observa que assim eu já escrevi todos os números que começam com 1, com 3 e com 5 e com 7 em ordem crescente. Agora observa que o número que a gente procura, 75.139, está nessa classe de números que começam com 7. Mas observa que antes dele já tem 24 mais 24 mais 24, 72 números antes. Tá bom? Agora vamos raciocinar da seguinte maneira. Deixa eu apagar aqui o lado de cá para a gente fazer aqui. Olha só, o nosso número 75.139 está nessa classe, tá bom? Então a gente vai reorganizar os números que começam com o 7 aqui do outro lado. Olha só, você tem o seguinte, você pode ter o 7 no começo, aí você pode ter o 1 na segunda posição. Assim você vai permutar as outras 3.
Isso aqui vai dar uma quantidade de 6 números com essa condição. Você tem o 7 no começo, você pode usar o 3 agora na segunda posição. E você permuta o resto aqui. Isso aqui vai te dar mais 6 números, que é 3 fatorial. Você vai permutar os outros 3 algarismos que sobraram. Depois do 7, você pode pôr o 5 na segunda posição. Isso vai te dar mais 6 números. Observa o seguinte, que o número que a gente procura, 75.139, vou escrever aqui, ele está nessa classe aqui, ó, que tem o 7 no começo, na primeira posição, o 5 na segunda. Mas antes dele, tem obrigatoriamente mais 12 números. Agora a gente vai descobrir, pegar essa classe que tem o 7 e o 5 e tentar descobrir em que posição aparecem esses outros 3 algarismos aqui que a gente quer saber. Olha só. Com 75 e com o 1 na primeira posição, na terceira posição, perdão, irá me sobrar dois números para mim dois números diferentes que eu posso construir com aquela condição ali. Com o 7, o 5 e o 3 na segunda posição, na terceira posição, perdão, vai me sobrar mais 2. Vai me dar mais 2 números. Agora observa o seguinte, que o número que a gente quer, ele está nessa classe aqui, ó, que tem o 7, o 5 e o 1. Agora raciocina comigo. Eu posso completar essas duas lacunas aqui da seguinte maneira, ó. 7, 5, 1. 7, 5, 1. Olha só, se eu já estou usando o 7, o 5 e o 1, sobra o 3 e o 9 para me perguntar. E em ordem crescente, 7, 5, 3, 9 e 7, 5, 1, 9, 3. Olha só, esses dois números aqui que eu me refiro são estes dois aqui. E o número que a gente está procurando aparece antes desse outro aqui. Então, olha só. Eu tenho uma posição aqui, né? Como aqui eu tenho 12 números, significa que eu tenho 12 posições antes dele. E com mais 72 números aqui, significa que eu tenho 72 posições antes dele. Então, o que é que eu faço? Eu somo, né? Eu somo essas quantidades, ó, 72, 12 e mais 1. Isso aqui é 84 mais 1, 85. Então a resposta aqui da questão, né, da primeira parte da pergunta seria o seguinte: o número, vou escrever da forma simplificada, o número 75.139 aparece. Eu apaguei aqui, mas eu ainda lembro, na 85ª posição. Lembrando que 85 aqui, ó, é a soma dos 72 números, das posições que os 72 primeiros números ocupam, mais estes 12 aqui, mais a posição, mais uma posição que a gente avança para chegar nesse número que a gente quer aqui, ó. Tá ok? Por isso, o número 75.139 ocupa a 85ª posição.
A outra questão é, e que número fica na 99ª posição? Bora raciocinar assim. Deixa eu apagar aqui primeiro. Lembra que eu tenho 24 números começando com cada dígito? Então olha só. Com 1 na primeira posição, tenho 24 números com 1 na primeira posição. Eu vou ter mais 24 com o 3 na primeira posição. Eu vou ter mais 24 com o 5 na primeira posição. E eu vou ter mais 24 com o 7 na primeira posição. E vou ter mais 24 com o 9 na primeira posição. Agora olha só, se eu somar 24 mais 24 mais 24 dá 96. Tá? 96. Para 96 faltam 3 números. Para 99 faltam 3 números. Então o número que eu quero, ele está depois dessas classes aqui todinho. Do 1, do 3, do 5 e do 7. Ele está na classe dos números que começam com 9. Porque se eu somar 24 mais 24 mais 24 mais 24, dá 96. E 90. O último número dessa classe vai estar na posição de número 96. Eu quero saber o que está na posição de número 99. Então ele tem que estar nessa classe dos números que começam com 9. Então olha só, pessoal. Eu sei que o número que fica na 90ª posição está nessa classe dos números que começam com 9. Então eu vou colocar ele aqui, ó, 9 na primeira posição. E sei que, né, aqui tem mais 24 números. Só que eu estou escrevendo eles em ordem crescente. Então, bem aqui obrigatoriamente tem que ter o 1. Tá? E com o 1 na segunda posição existem mais 6 números. Mais 6 números. Tá bom? Aí olha só. Eu já estou na posição de número 96 aqui, ó, com esses aqui. Tá bom? E eu só quero andar mais 3. Aqui eu tenho 6 números. Então eu continuo colocando aqui em ordem crescente, ó. Depois do 1 vem o 3. O 3. Deixa eu só repetir aqui embaixo o seguinte. 9, 1 e 3 na terceira posição. Aqui vai me dar um total de 2 números. 2 números. Deixa eu escrever aqui. 2. Dois números. Tá bom? Que vai ser, no caso, eu vou permutar o 5 e o 7. Tá bom? Olha só. Observa que esses números aqui estão nessa classe, tá? Esquece isso aqui por enquanto. Aí, olha só. Com o 9, o 1 e o 5 na segunda posição, eu vou ter mais 3. Tá bom? Mais 2, perdão. Nesse caso aqui, eu vou ter as seguintes possibilidades. Ó. Eu vou ter o 5 e o 7, o 7 e o 5, me dando esses dois números. E para cá, para me pôr em ordem crescente, para me ter em ordem crescente, eu vou ter o seguinte. Ou vai ser 91.513 e 37,
ou 91.573. Observa o seguinte, que estes dois aqui estão aqui e estes dois estão aqui. Observa que aqui eu tenho um total de 4 números. Como eu já tenho 96, para me chegar em 99, basta eu pegar estes dois mais esse daqui, ó. Tá bom? Eu tenho 96 com mais 2, 98. Se eu pego mais esse, eu chego na posição 99. Então, o número lá pedido, que ocupa a 99ª posição, é o número 91.537. Ocupa a 99ª posição. Tá? É isso aí, espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Abraço.